Começa agora Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Estou aqui com a Thaís, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Argos. Mais uma vez, Conecta Campo está falando com a Argos, uma turma muito boa que tem uma experiência extraordinária com o mercado de fertilizantes. E hoje a gente vai bater um papo com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tá joia? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso sempre ter a Argos presente aqui no nosso podcast. Hoje, diretamente da ANDA. Com certeza. A última vez que a gente bateu um papo com a Renata, um abraço para você, Renata, foi na FLA. Então foi um bate-papo muito legal. Rápido, mas foi um bate-papo muito legal. Conta para mim o que você tá achando do evento até agora. O evento tá bem cheio. A gente tá bem no comecinho do evento aqui, mas a gente já tá vendo que o pessoal tá rodando pelos espaços, assistindo um pouco das apresentações, todo mundo muito entusiasmado para entender o que vai sair daqui, de grandes notícias, fundamentos de mercado, entender como que vão ser os próximos meses aí até os fechamentos das safras. Então tá todo mundo com a ansiedade bem alta. Show de bola. Thais, como você gosta muito desse assunto, eu queria falar com você um pouquinho sobre fertilizantes sustentáveis e tecnologias de aumento de performance desses fertilizantes que podem agregar valor para o agronegócio, para a nossa agricultura brasileira e, quem sabe, até o mercado mundial. Me fala um pouquinho da parte de um overview sobre fertilizante sustentável, para a gente começar esse bate-papo. Bom, fertilizantes sustentáveis é difícil classificar exatamente o que é um fertilizante sustentável no mundo, não existe uma nomenclatura muito técnica para cada produto. O que a gente enxerga são padrões que existem na Europa, existem nos Estados Unidos, que são fertilizantes sustentáveis para duas maneiras. Uma é na produção da aplicação e o outro é na produção do fertilizante nitrogenado por si só. Entendi. Então, ele pode ser considerado um fertilizante sustentável, tanto lá na produção quanto lá na ponta também, independente de onde ele está. Exatamente. Legal. Na produção, a gente vai falar muito daqueles produtos nitrogenados. Então, ao invés de você usar, por exemplo, uma amônia, você pode usar uma amônia verde, você pode usar um biometano, e aí você pode produzir uma ureia verde, ou um nitrato de amônio, ou um sulfato de amônio. Eu ouvi muito falar sobre a ureia verde lá na FLA, com a Letícia, da Agrofink. E ela me comentou um pouco sobre essa ureia verde. O que significa exatamente ureia verde? Tá, ele vai ser um produto que ele vai ser produzido com uma matéria-prima verde, sustentável. Então, geralmente, ao invés de você utilizar a amônia, que ela vem de um processo que começa lá da indústria de petróleo, toda uma cadeia que emite muito carbono, você usa uma amônia verde que ela foi produzida com hidrogênio, com energia elétrica limpa e com matéria-prima limpa. Então, ali você tem um produto, um fertilizante sustentável, totalmente diferente, né, comparado com um fertilizante comum, uma ureia produzida numa cadeia de indústria petrolífica. Bacana, Thaís. E a questão da eficiência dessa ureia verde comparada à ureia comum é equivalente? Sim, o que a gente escuta no mercado é que elas são 100% equivalentes e tem aí, de fato, o grande benefício de emitir menos carbono, né? Então, tem algumas culturas mais de nicho, café, hortifruti, até soja e milho, que acabam tirando proveito e usam esse fertilizante sustentável, que muitas vezes tem um prêmio no mercado europeu, no mercado americano, que a gente está tentando precificar aqui para o mercado brasileiro também. E aí, de fato, esse produto lá na ponta, que seja um salgadinho que foi produzido com milho, com uma soja aqui cultivada com menos carbono, lá quando você for adquirir o seu produto na gôndola do mercado, vai ter um selinho de pegada de carbono, um carbon free, algo do tipo. Então, a ureia participou de toda essa cadeia de sustentabilidade como um todo. Interessante, Thaís. Como está o Brasil hoje em relação à ureia verde, ao fertilizante sustentável? Perfeito. Tá mais forte no exterior ou já está no Brasil? A galera, porque eu sei que a agricultura brasileira, os antigos produtores, eles são muito sistemáticos em algumas questões, né? Me conta como é que tá. Sim, o mercado brasileiro ele é bem resistente a essas novas mudanças, até porque quando a gente olha para a questão de regulação, não temos um mandato de regulação de carbono que está, de fato, implicando ali no mercado de fertilizantes, no mercado agro como um todo. Então, o mercado trabalha muito do lado voluntário, então algumas empresas tentam buscar novos produtos e tudo mais, e convenceu, a parte difícil que você falou, o produtor de investir naquela tecnologia. Então,
Tem algumas dificuldades ainda, e a gente trabalha muito tentando educar o mercado, tentando explicar um pouco do que é esse produto e quais são as vantagens, mas ainda existem algumas certas barreiras. No mercado brasileiro, a gente vê um grande uso dos fertilizantes especiais, que são aqueles produzidos né, de forma comum, só que na aplicação ele tem uma aplicação foliar, ou ele tem um micronutriente que vai ajudar a reduzir a quantidade total utilizada de fertilizante naquela cultura. Ah, entendi. Isso é mais utilizado no mercado brasileiro. Entendi. Então, eu não sabia disso. Se eu tenho um fertilizante NPK que ele tem já agregado nele um micronutriente, ele já é considerado sustentável? Ele é considerado sustentável. E aí ele entra como fertilizante especial e ele é sustentável porque quando você vai aplicar esse produto, ele entrega muito mais produtividade do que um fertilizante comum. E aí com isso ele entrega mais produtividade. Você, na teoria, né? Geralmente é isso que a gente mostra nos estudos. Você vai usar menos fertilizante mineral e com isso você está poupando carbono. Então isso já é uma prática no mercado brasileiro. Muita gente usa fertilizante foliar, usa fertilizante com micronutriente e não sabe que é um fertilizante sustentável. Interessante. Eu conheço uma tecnologia de aumento de performance dos fertilizantes que ele já adere a micronutriente no grão de macronutrientes, na questão do grão mesmo, não só no foliar. E eu não sabia que era uma prática sustentável isso, muito interessante. Sim, aí entra um pouco do nosso papel como Argos também, tentar educar, profissionalizar esse mercado, tentar trazer transparência de preço para esse produto, porque é importante. Então, por que a Europa classifica como sustentável, né? Os Estados Unidos classifica como sustentável, isso entra dentro de uma metodologia de carbono, e no Brasil, que a gente está usando tanto, quando a gente compara com outras regiões do mundo, é o país que mais utiliza micronutriente. Por que a gente não está tirando proveito disso, né? Se nós também somos o celeiro do mundo e exportamos tantos grãos para fora. Cadê o valor agregado disso, né? Então, é um pouco do que a gente tenta cutucar o mercado de forma saudável para tentar tirar, de fato, esse prêmio, né? Essa precificação que ela existe, e a gente está suprindo o mundo com muita coisa, com muita matéria-prima sustentável, mas a gente não está dizendo isso para o mundo. Interessante demais. Que bom ter pessoas como vocês para poder comprar essa briga para nós. Com certeza, estamos juntos. Thaís, deixa eu te perguntar. Uma ureia protegida também é considerada um fertilizante sustentável? Sim, a ureia protegida também é considerada um fertilizante sustentável, e aí ela entra na linha da aplicação, né? Porque quando você vai aplicar aquela ureia, ela tem esse recobrimento, ela ajuda na questão da volatilidade, por exemplo. Então, aquele produto ele vai permear mais tempo naquela cultura, ele não vai evaporar tão rápido. Então, realmente, ele também é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. A gente vê que existe um prêmio e um apetite para usar mais ureia com recobrimento, nanotecnologia. Então, tem diversos produtos e diversas aditivos hoje em dia que ajudam realmente o mercado brasileiro a tirar proveito desse mercado de carbono, mas mais uma vez, né, a gente tem que comunicar e a gente tem que trazer esse valor agregado e falar que, olha, estamos falando de fertilizante sustentável, estamos falando de uma cadeia de carbono que a gente está promovendo aqui internamente. Então, tem um pouco disso da gente comunicar de uma maneira mais efetiva. Ureia com recobrimento é utilizada há muitos anos, mas esse apelo para a questão sustentável, ela não é tão forte. Então, tá aqui com a gente essa missão de tentar comunicar isso para o mundo. Interessante. Então, uma ureia protegida, ela tem uma troca de carbono aí envolvida? Tem. Para o produtor rural? Sim. Ela vai ajudar ela vai poupar carbono, né? Então, se você comparar uma aplicação de uma ureia comum com uma ureia protegida, a ureia protegida ela vai poupar muito carbono. E aí, com isso, ela vai emitir muito, muito menos carbono. E quando você comparar uma soja produzida com uma ureia sem recobrimento, ela vai ser muito mais poluente, né? Comparado com uma soja produzida com uma ureia com recobrimento. Muito interessante. A gente falou, então, aqui sobre tecnologia de aumento de performance, aderindo micronutrientes nos macronutrientes, que é uma prática sustentável. A questão da ureia protegida. Eu tive um bate-papo certa vez com o Vite Godofredo. Conhece? Conheço. Ele é um cara extraordinário, defende muito, inclusive, o boro. E nesse bate-papo ele falou sobre aquela ureia amarela, que é uma ureia que tem adesão de enxofre nessa ureia. Também é considerado essa ureia amarelinha, que na época ele considerou que só a China tinha isso, ele não sabia que tinha no Brasil também essa tecnologia. Ele falou assim, cara, isso é muito extraordinário. Isso também é uma prática sustentável? Bom, a ureia amarela, né, ela é bem menos utilizada no mercado brasileiro comparado com a ureia comum, mas ela sim, respondendo sua pergunta, ela é
tratada como fertilizante sustentável porque ela tem a parte do enxofre. O enxofre, ele é um macronutriente secundário. Muita gente fala que ele é um micronutriente, mas ele é um macronutriente secundário, na verdade. E ele também vai ajudar a aumentar a produtividade e reduzir a pegada de carbono. Então, é muito importante também. Tem poucos produtores ofertando esse tipo de produto no mercado brasileiro. Talvez seja porque pela falta de conhecimento. Então, a gente tem que levar isso para o mercado, novas opções, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Europa e no Brasil, e trazer essas referências para cá. Mas sim, é um produto muito interessante. É muito legal, porque essa questão da sustentabilidade que você disse que pode ser desde a produção dele até na aplicação, tem várias frentes aí que pode se beneficiar com essa questão de tecnologia de aumento de performance desses fertilizantes. Porque se é na misturadora, se eles aplicam, por exemplo, um NBPT, né, uma tecnologia de proteção de ureia, eles estão agindo com questão de sustentabilidade. Eles também têm uma contrapartida, ok? E se é na aplicação, por exemplo, de um micronutriente, no macronutriente, o produtor tem a contrapartida do carbono também. Então, todo mundo pode se beneficiar com uma tecnologia de aumento de performance desses fertilizantes, certo? Exato, perfeito. E além disso, eu acho que é importante comentar aqui também a questão de cadeia circular, que a gente pode falar também, né? Então, vem hoje em dia o apelo de fertilizantes orgânicos e organominerais vem crescendo muito, também são considerados fertilizantes sustentáveis, e a gente começa a tratar uma parte de resíduos, uma parte de tratamento de economia circular. Então, a gente vê que o agro é um dos maiores geradores de biomassa, né? E essa biomassa tem diversos usos, e um dos usos mais utilizados aqui no mercado brasileiro é para a produção de fertilizante organomineral, um fertilizante especial, que muitas vezes o micronutriente ele já vai estar ali naquele composto orgânico. Então, ele também é um fertilizante sustentável muito usado no mercado brasileiro, onde a gente também vem tentando precificar e trazer um pouco desse valor do produto, de fato, para o produtor e para aquela cultura e para o mundo. Muito bom. O que eu sei do organomineral é que as granuladoras têm uma certa dificuldade de granular ele. Uhum. Mas eu também já conheço algumas tecnologias de granulação de organominerais que já estão funcionando muito bem. O João Jaldete, que é o parceiro aqui do podcast, que é da Fertiminas, ele desenvolveu algumas dessas tecnologias, inclusive, para poder granular esses fertilizantes organominerais. E eu acredito que está num avanço muito interessante lá. Tá. A gente escutou muito dessa questão de, no começo eu não quero investir em organomineral porque tenho essa dificuldade, não vou conseguir fazer a granulação correta e tudo mais, mas a tecnologia, ela evolui muito rápido, então a gente vê muitos estudos, muitas empresas indo para fora e tentando entender qual tecnologia poderia, de fato, resolver essa questão. Tem culturas também que usam muito o fertilizante farelado, então para café, por exemplo, é super funciona demais. Não teria um problema. Sim. Mas o fertilizante granulado é amplamente usado ali para soja e milho. Então, é importante ter as duas tecnologias para atender diversos mercados, mas eu vejo que está evoluindo muito e as empresas hoje já conseguem trabalhar até com uma granulação de NPK mais o micronutriente naquele único grão. Sim. Então, tem tecnologias avançando e entregando cada vez mais qualidade de produto, né? Muito bom, Thaís. Muito obrigado pelo seu bate-papo. Essa questão da sustentabilidade está abrangindo muitos assuntos e chegou na indústria de fertilizante, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa numa indústria de fertilizante, quem é de fora da indústria, geralmente pensa que a indústria só quer saber de rentabilidade, certo? De realmente fazer verba. E, na verdade, não. Os eventos você já consegue perceber na ANDA, na FLA, que a sustentabilidade está em ênfase, a agricultura regenerativa está em ênfase, então as pessoas estão preocupadas com essa questão, né? ESG, né, que a gente fala. Inclusive, isso já chegou na indústria, tanto na produção, quanto na misturadora, quanto nas empresas que fornecem tecnologia de aumento de performance, pensando na questão da sustentabilidade também, e até no produtor rural isso já está chegando. O produtor rural demora um pouquinho mais de ter consciência para essas coisas, mas já está chegando para eles, e a gente trabalha para que essa informação chegue, né, Thaís? É isso mesmo. Além disso, assim, tem a questão da sustentabilidade, isso é muito importante, mostrar que
a cadeia como um todo está se preparando para isso, mas a questão da rentabilidade também é importante de se comentar, porque a gente fala de fertilizantes especiais, é um mercado mais nichado, é um mercado de prêmio ainda, e as culturas que vão ser utilizadas, como café, hortifruti, são culturas que têm valor agregado. Então, hoje em dia, tem algumas empresas que já conseguem tirar o proveito dessa cadeia como um todo, e aquele produtor de café que está utilizando esse produto organomineral, com micronutrientes e etc., com essa tecnologia, ele vai exportar aquele café que vai ter um prêmio mais alto e ele vai ser remunerado por estar utilizando um produto que pode ter um custo mais alto comparado com um fertilizante comum, né? Então, assim, tem algumas cadeias que já conseguem se tirar proveito. Hoje tem o CBIOS, que é o crédito de carbono do mercado de biocombustível. Então, quem trabalha com cana, quem trabalha com milho, quem trabalha com biodiesel e utiliza como matéria-prima fertilizantes sustentáveis, ele consegue tirar proveito e ele consegue ter mais crédito de carbono quando ele for exportar esse biocombustível. Então, já tem alguns setores que essa rentabilidade ela começa a aparecer, mas não é muito dita, não é muito comentada. É nosso papel aqui disseminar um pouco dessa informação, mas já existe como tirar uma rentabilidade mais alta através do uso de uma matéria-prima mais cara, né? Na verdade, quando a gente fala de fertilizante especial, que já é uma contrapartida que ele é sustentável, como você disse, quando ele tem uma ureia recoberta ou um NPK com micronutrientes, na verdade a gente está falando sobre rentabilidade também. Sim. Por quê? Porque ele vai produzir mais com o mesmo. O que é esse mesmo? Que é um fertilizante que ele já usa, mas com adesão de micronutriente, que ele vai reduzir ali, às vezes, uma operação dele lá na ponta, ele não vai precisar fazer aplicação de novo, por exemplo, de um micronutriente sozinho, né? Enfim, então isso é rentabilidade. Por quê? Porque ele vai produzir mais. Se ele produz mais, o que acontece? A rentabilidade também é maior. Perfeito. Tudo bem que o fertilizante ele é um pouco mais caro, o fertilizante especial, porque o nome já diz, ele é especial, né? Mas a rentabilidade dá contrapartida para ele. Então ele não está pagando mais pelo mesmo tanto que ele tem de rentabilidade. Na verdade, ele está pagando um pouquinho mais para ter muito mais de produtividade. Ele tendo muito mais produtividade, o que acontece com o produtor? Ele tem um financeiro maior, só que o mundo também vence com isso. Por quê? Porque a produção de alimento no mundo aumenta. Exato. Porque se ele está produzindo mais na área que ele já tem ali, que a área não aumenta. A área dele não aumenta. Se ele tem 5 mil hectares, que é um produtor enorme, ele não vai ter mais do que isso, porque ele tem a questão da contrapartida, do florestamento, que ele tem que manter. E a gente precisa de mais alimento. Já foi dito isso, que a gente precisa produzir mais alimento. E fertilizante especial, ele dá essa possibilidade para a agricultura e para o alimento no mundo, certo, Thaís? Com certeza. E tem algo que é bom a gente desmistificar um pouquinho na questão de vou pagar mais caro no meu fertilizante sustentável, no meu fertilizante especial, e o meu custo total ele vai subir. Às vezes não é exatamente essa conta que tem que ser feita, porque ele pode diminuir o consumo do fertilizante mineral, utilizando o micronutriente, por exemplo. Então ele pode estar pagando um pouquinho mais caro em um fertilizante especial, mas ele pode estar diminuindo a quantidade de ureia ali, de MAP, de cloreto que ele está utilizando como um todo. Então, no fim, tem que se fazer muita conta, tem que colocar no papel, tem que tentar entender o valor agregado na ponta desse produto. E a gente entende que daqui a alguns anos a gente vai ter o mercado de carbono estabelecido no mercado brasileiro, e quem tiver mais preparado para surfar essa onda, com certeza vai conseguir tirar muito proveito e rentabilidade dessa cadeia como um todo. Show de bola. Thaís, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito interessante. Mais uma vez eu aprendi um pouco mais com a Argos, dessa vez sobre sustentabilidade na indústria fertilizante. Pessoal, fiquem com Deus, vamos ver quem é que está aí com a gente no nosso bate-papo aqui, direto da ANDA. Obrigada, muito obrigada pelo espaço.